Olá, alunos, bom dia. Daremos início, à nossa nova disciplina, que traz aí como foco as infecções hospitalares, E dentro dos nossos estudos, a gente vai passar por 7 discussões de temas para que a gente possa sair dessa disciplina mais fortalecido em relação às infecções hospitalares. E aí, como a gente sempre vem abordando, os assuntos que a gente aborda é sempre voltado para a história. É importante a gente conhecer a história daquilo que a gente está estudando. E com as infecções hospitalares não é diferente. A gente traz aí que ela constitui um sério problema de saúde pública no Brasil, não só aqui como no mundo. Elas são causas importantes de morbidades e mortalidades relacionadas às pessoas que se submetem a algum tipo de procedimento clínico cirúrgico como forma de tratamento. Então, alguns dos nossos pacientes eles vão precisar perpassar por um procedimento cirúrgico. E esse procedimento, ele realmente vem causando, Aliás, ele vem deixando o paciente suscetível a um processo infeccioso, a um processo de infecção hospitalar. E como é que ela se caracteriza? Ela se caracteriza por uma forma de patologia, muitas vezes causadas por micro-organismos, sejam eles bactérias, fungos ou vírus, E aí tem a progressão associada, ou seja, o desfecho, toda a trajetória dessa infecção, ela é associada a vários outros fatores, que a gente chama aí de cofatores. E aí, para que possa se pensar em proteção, em se fazer algo preventivo em cima, a gente começa a pensar no controle dessas infecções. E na Lei Federal 8080 de 1990, ela vem dispor justamente sobre essas condições. Ela quer a forma de promoção, ela quer a forma de prevenção e principalmente a forma de recuperação da saúde desse paciente, em cima dos controles das infecções relacionadas à assistência à saúde, conhecida como infecções hospitalares, E aí ela vem entrando dentro do âmbito da epidemiologia. E o que é esse controle de infecção? São conjuntos de ações que proporcionam conhecimento, a detecção ou a prevenção de qualquer mudança nos fatores determinantes da saúde do indivíduo ou da coletiva, que é um grupo de pessoas. E ela tem uma finalidade esta de recomendar e adotar medidas de controle e prevenção das doenças e seus agravos. Desde quando a gente chegou na disciplina, que eu abordo a questão da higienização das mãos. Essa higienização das mãos, ela não é à toa, ela é aí fechada juntamente com o conjunto de ações do pessoal das CCIHs, dos controles de infecções hospitalares. E o que é essa infecção? É aquela que não estava presente e nem incubação. O que é incubação? O período que o agente infeccioso está ali, mas ele não manifestou sinais e sintomas ainda no organismo do paciente. Isso no momento que o paciente interna no hospital, ou seja, ele deu entrada hoje para a internação e após começou um processo infeccioso. A gente só vai articular como infecção hospitalar se não estivesse presente ou em incubação no momento que ele adentrou ao hospital, ou seja, no momento que ele veio para o hospital. Se esse paciente já tiver vindo com um processo infeccioso de casa, a gente não vai associar como patologia a infecção hospitalar, certo? Ela só é infecção hospitalar quando é adquirida após a admissão do paciente e que se manifeste durante a internação ou após a alta.
quando puder ser relacionada com a internação ou aos procedimentos invasivos. Exemplo de tudo isso, Clécia. Eu estou lá com o paciente saindo da sua casa com o estado de febre de 39 graus, com uma vermelhidão em seu membro inferior direito. Nesse membro inferior direito, existe uma bolha com secreção purulenta. Então, o paciente já deu entrada no hospital com processo de infecção. Então, não iremos associar como infecção hospitalar. Mas aí estou eu com a integridade da minha pele boa, sem febre, mas estou com uma fratura em tíbia. E aí eu passei muito tempo no gesso e agora tive a vaga e vou fazer a cirurgia. Chego lá apenas com a fratura, sem nenhuma presença, sinais ou sintomas de agentes infecciosos. Mas aí eu adentrei a sala cirúrgica, fiz a cirurgia. Nas primeiras 24 horas que eu poderia estar tendo alta hospitalar, eu comecei a ter febre. Eu comecei a ter um rubor no local da minha cirurgia. Aí sim, a gente pode associar ao procedimento invasivo que foi a cirurgia e a patologia como infecção hospitalar, certo? Então, a nossa diferença está aí. A Clécia passou o período que o paciente estava admitido, só que ele teve alta. E aí ele retornou ao hospital com um processo infeccioso. Também considera-se a infecção hospitalar. Dentro do nosso assunto, ele aborda que é na internação ou após a alta. Nada que seja antes disso, certo? E aí também, continuando, ela é toda infecção adquirida após 72 horas de internação, quando se desconhece o período de incubação do micro-organismo. Ou seja, se o micro-organismo estiver em incubação, o paciente não vai ter sinais e sintomas, né? Mas tem as 72 horas para que ele possa apresentar. E se for desconhecido o período da incubação, a gente associa a infecção hospitalar, certo? Então, são aquelas manifestações antes de 72 horas de internação, desde que esteja relacionada aos procedimentos diagnósticos ou terapêuticos realizados durante esse período. Então, resumo do que é a infecção hospitalar para vocês. Como é que se adquire, Clécia, essa infecção hospitalar? Qualquer pessoa que... Eu não uso obrigada, mas é qualquer pessoa que venha se internar em ambiente hospitalar para tratamento médico, esteja sujeita a contrair uma infecção hospitalar. Essa pessoa já está sujeita a partir do momento que ela vai internar. Mas por que, Clécia, que ela se torna sujeito? Nós temos a pele como proteção, né? A gente tem a pele como proteção e a partir do momento que ela é lesionada, a gente chama de portas de entrada. Então, o procedimento cirúrgico vai necessitar de uma incisão na pele, né? Ou seja, um corte, uma abertura, uma porta de entrada. E a partir do momento que é se manipulado esse local, os materiais utilizados para essa cirurgia, eles podem conter, né, ou podem estar próximos, ou podem atrair aí agentes infecciosos. Colonizados uma vez nesse local, gera sim as infecções. Então, a gente relata que pode ser em procedimentos cirúrgicos, né, que pode ser não, aliás, em procedimentos cirúrgicos, sempre existem mais riscos de contrair a infecção do que em uma internação sem esse procedimento. Por quê? Porque a pele está sendo lesionada e ali gerando uma porta de entrada, certo? Dentro das UTIs também. Por quê? Porque as chances lá são maiores. A gente associa as infecções hospitalares por portas de entrada, ou seja, por locais que estão ali propícios à colonização de bactérias, fungos ou qualquer outro micro-organismo causadores de patologias, né? Então, a partir do momento que o paciente é sondado, seja ele por via nasal, seja ele por via uretral,
ou por via direta na bexiga, ou seja traqueostomizado, ou seja entubado, toda essa manipulação do paciente está se gerando aí as portas de entrada, certo? E aí a gente classifica algumas infecções mais importantes. Já que a gente fala de pacientes em cirurgia e pacientes em UTI, as mais comuns é a infecção do trato urinário, principalmente se o paciente tiver o fator de idade avançada e for do sexo feminino. Por que do sexo feminino? Porque o nosso canal uretral é menor do que o canal uretral do homem. E ele está bem mais exposto, as nossas bactérias estão bem mais próximas do nosso canal uretral. E o outro é a infecção do sítio cirúrgico, ou seja, tem a questão do corte, né, da porta de entrada, ali da inserção cirúrgica. Muitas vezes esse sítio cirúrgico, ele depende de um tempo para que o paciente possa estar em internação, tem as condições pré-operatórias, ou seja, todo um preparo que a gente faz com esse paciente antes, tem toda a técnica durante a cirurgia e vai ter também a presença dos corpos estranhos, ou seja, os materiais utilizados nas cirurgias, né, para o nosso corpo é um corpo estranho. A questão de dreno, se for precisar, de prótese, se for precisar, né? E também a questão da antibioticoterapia ou antibiótico-profilaxia, né? Por isso que se torna também uma das infecções mais importantes. Não fugindo da realidade das UTIs, a gente tem aí a infecção do trato respiratório e, consequentemente, a infecção da corrente sanguínea. Dentro de uma UTI, os pacientes, além dos acessos venosos periféricos, a gente tem os acessos venosos centrais. Então, dentro desse âmbito invasivo também, com catéteres, que para o nosso organismo não é para estar ali, o paciente pode apresentar infecções nesses locais, né, que se tornam aí as nossas infecções mais importantes. A do trato respiratório, ela também depende muito da idade e da patologia de base, ou seja, o motivo para o que ele se internou. Graças a Deus, nesse período de Covid, a patologia ela era bem forte, né? Pacientes com vias aéreas superiores e inferiores pulmonares totalmente infeccionadas, né? Aliás, fortemente infeccionadas. Mas graças a Deus a gente teve um pouco processo de infecção hospitalar. E em segundo lugar, graças às comissões de infecções hospitalares, certo? E já na corrente sanguínea, a gente tem a questão dos catéteres, qual vai ser o tipo, o tempo de curativo e o local. O local que pode se mais atribuir. Geralmente os pacientes de UTI estão em uso de PIC, né? Ou é ali na subclava, a inserção do catéter deles, ou na jugular. Então são vias de calibres bem mais passantes de componente sanguíneo e bem maiores, né? Bem mais fortes. Fora os acessos periféricos, que geralmente estão na fossa cubical do antebraço. E aí a gente tem a classificação dos pacientes. Quais que têm maior risco ou maior chance de contraírem a infecção hospitalar? Os recém-nascidos, os acidentados, os pacientes em neoplasias malignas, né, estão com a reação de defesa do corpo mais debilitada, receptores de órgãos, ou seja, pessoas que receberam os órgãos, né, que precisaram de órgãos de outras pessoas, os diabéticos, os idosos e as pessoas que contraem o vírus do HIV, os aidéticos. Dentro desse todo o processo, Clécia, como é que se vai se identificar
o diagnóstico da infecção hospitalar. A gente já viu várias coisas aqui que levam para o diagnóstico. Então, a gente vai ter uma observação direta do paciente e do seu prontuário. Segundo, resultados de exames de laboratório. Quando não houver a evidência clínica ou laboratorial da infecção no momento da internação no hospital, convenciona-se infecção hospitalar toda a manifestação clínica que se apresentar após as 72 horas de admissão do paciente. Ou seja, mesmo que eu não tenha evidência clínica lá pela observação do prontuário desse paciente e pelas observações dos exames laboratoriais, se ocorreu dentro das 72 horas da admissão no hospital, vai se caracterizar como a infecção hospitalar, certo? Também tem outras formas de a gente convencionar essas infecções, né? Dentro das 72 horas. Quando ela for associada ao procedimento, eu não tenho clínica, eu não tenho laboratório, mas eu tenho as 72 horas e vou associar ao procedimento desse paciente, certo? Já nos recém-nascidos, né, são hospitalares, com a exceção transmitida pela placenta ou das associadas à bolsa rota superior a 24 horas, ou seja, a forma que foi feito parte dessa criança, né? Então, a gente considera a partir do momento que ela é transmitida e a partir do momento da bolsa rota superior a 24 horas. E aí a gente traz como tratar. Após o diagnóstico da infecção hospitalar, ou seja, o médico determinou, fez lá o CID, o Código Internacional da Doença, que o paciente está com infecção hospitalar. Então, é feito sempre o tratamento através dos antibióticos injetáveis e por um período de 14 a 30 dias, né? Já a gente tem a forma de se prevenir as infecções hospitalares, já que o mundo depende muito das instituições hospitalares e de seus trabalhadores do que dos pacientes. Então, dentro do ambiente hospitalar, a gente vai depender da própria instituição, do próprio trabalhador, para que possa se prevenir a questão das infecções hospitalares. Por que a gente fala dos pacientes, que eles não são o centro da atenção para prevenir? Porque ninguém se interna com infecção ou se contrai doenças dentro de um hospital. Então, é essa a visão. O controle de infecções hospitalares, ele se dá pelos seus membros, porque o paciente, ele tem que adentrar a instituição livre de qualquer dano. Ele pode adentrar com suas patologias, mas ele não deve sair de lá com patologias adquiridas no hospital. Os cuidados para não correr elevado número de infecção e sua prevenção e controle envolvem medidas de qualificação da assistência, ou seja, além da equipe, o hospital tem que estar preparado a qualificar a assistência hospitalar daquela equipe. Outra que entra, vigilância sanitária. Essa vigilância, ela vem para que o hospital tenha cada vez mais um olhar de onde está acertando e de onde está errando, para que possa se providenciar medidas de segurança e tomadas no âmbito do município e no estado. E aí a gente tem os exemplos de asepsia, onde entra o ato da lavagem das mãos, né? Esse ato de lavagem das mãos, a qual a gente fala que a cada procedimento ele é importante, ele nada mais nada menos faz do que impedir a transferência de micro-organismos presentes na mão do agente, né? Ou seja, da pessoa, do profissional de saúde para o paciente. E ainda faz além. Ele evita que você, profissional da saúde, nós, profissional da saúde, não transmitimos as infecções cruzadas, ou seja, de paciente para paciente. Eu sou o agente que estou trabalhando com as minhas mãos. Peguei no paciente José. Depois do José, eu fui para Maria. Depois da Maria, eu fui para o João. E aí, eu estou só sobrecarregando agentes infecciosos de um para o outro nas minhas mãos. Por isso, a importância da lavagem das mãos a cada procedimento e pacientes.
a esterilização dos materiais, não tossir, não espirrar e nem mesmo falar sobre material esterilizado ou medicações a ser manipuladas e inseridas no paciente, seja certo? O uso de papel toalha para as mãos, né? É importante secar as mãos. Não sentar nas camas dos pacientes. Não colocar materiais no chão, principalmente aqueles que a gente pensa que pode ir para o chão, que são as comadres, as bacias, os papagaios e dentre outros. A remoção das bactérias da pele do paciente. Não adianta eu fazer um acesso sem fazer a asepsia do local do acesso, né? Não adianta eu trocar um curativo do paciente sem fazer o banho, sem fazer a limpeza daquele local. Eu não estou dando exemplos e nem estou aderindo ao controle de infecção hospitalar, certo? E aí a gente tem as histórias dos hospitais. Ao longo da história a gente observa que o povo, né, as comunidades, a medicina, os profissionais de saúde, eles vêm evoluindo de acordo com o que se aparece dentro da comunidade, dentro daquela população, né? E também tem as medidas que as doenças e calamidades afetam a humanidade, como foi agora o nosso período de pandemia, mas que a gente está sempre em busca de práticas e técnicas que minimizem os sofrimentos dos doentes e em busca das curas e dos seus males, como aconteceu agora no nosso período de pandemia. E dentro da antiguidade, a gente já sabe que todas as coisas relacionadas às doenças é da vontade divina, vontade de Deus, né? Para quem tem as suas religiões, as suas práticas, os seus costumes, as suas acreditações, né, e acredita em Deus, é sabido das pessoas. Nada acontece sem a permissão de Deus, lógico. Mas hoje, diante dos estudos, a gente sabe que existe portas de entrada, como a incisão cirúrgica, como a incisão do catéter, que pode atribuir a doença do paciente em inúmeros outros setores, né? E antigamente as infecções, elas não deixavam de existir, mas deixavam de ser hospitalares, porque não se tinha um lugar específico. Hoje a gente sabe que está doente e vai para o hospital. Naquela época não. Iam-se para casas de saúde, iam para orfanatos, iam para locais de caridade e dentre outros. Por isso que na antiguidade a gente não tinha os primórdios ali das infecções. E aí, apesar de a gente não ter esses locais e a enfermagem ser precursora, né, da implementação das medidas de higiene e limpeza dentro daqueles hospitais formados para assistir os militares, a gente teve aí a questão da implementação dessas medidas de higiene. O local tem que estar limpo, tem que estar com entrada de ar, com entrada de luz solar e dentre outros. Mas a gente teve Jospin, que implementou também as asepsias. A gente teve o Louis Pasteur, que descobriu as questões das bactérias e que elas causavam as doenças. E aí a gente teve também o desenvolvimento da microbiologia, né? Então, às vezes a gente não associa só a questão da vontade divina, mas a gente associa o desenvolvimento de toda a microbiota, né? De toda a questão da microbiologia como ciência para nos apoiar nas infecções. E aí a gente tem também o cirurgião americano Halsted, que fez a implementação das luvas, né, do uso de luvas em procedimentos hospitalares. E aí foi um marco bom, porque além da nossa higiene das mãos, a gente tem uma segunda parte que são as luvas. E a terceira parte que são as luvas estéreis, que são bem mais confiantes ainda para que a gente não possa estar levando infecções aos nossos pacientes, certo? E aí lá no século XX a gente teve a descoberta das sulfamidas, ou seja, da família aí do pessoal da penicilina, né? Que foi desenvolvida por Alexandre. E aí teve uma grande vantagem, né, dentro dos tratamentos de micro-organismos, de infecções, mas aí também com tanta penicilina sendo utilizada, as nossas bactérias espertas começaram-se a ter resistência, né? Ou seja, já sei que a penicilina vai vir para cá, então meu filho nem adianta, que eu vou dar só tchau para ela.
Foi assim que as bactérias pensaram e aconteceu aí as resistências bacterianas. E aí a gente tem as leis, né, que deferem a questão das comissões de controle de infecção hospitalar. No Brasil, a gente não funciona muito sem lei, né? Aí, com ela já é um pouco difícil. Então, por isso que tudo se implementa. Mas o que é que ela dispõe? Ela dispõe que toda instituição ela tem que ter esse controle de infecção hospitalar e tem que ser capaz de proteger e de evitar efeitos nocivos ou danosos à saúde dos nossos pacientes. E aí tem a portaria que implementa, né, as infecções, as comissões de controle de infecção hospitalar. Tem também aqui tem a obrigação, ou seja, é a obrigação de toda instituição de saúde e hospitalar pensar em controle de infecção hospitalar. E dentro do hospital tem que ter a criação da comissão de controle hospitalares, certo? E aí a gente tem a portaria que organiza as competências da CCIH e da PCIH, né? A CCIH nada mais é do que o órgão de assessoria. Ela vai planejar e normatizar ações para os controles de infecções hospitalares. E aí ela vai ser executada pelo serviço, que é a SCIH, Serviço de Controle de Infecção Hospitalar. Ok, então nessa aula de hoje a gente traz aí a história, o que é a infecção, como se pode diagnosticar, tratar, medidas de prevenção e a obrigatoriedade da CCIH. Ela manda, né, as diretrizes e o planejamento e a SCIH executa, né, o Serviço de Controle de Infecção Hospitalar, executa todo o trabalho através da normatização, né? Então, vão anotando aí as dúvidas, pesquisem, perguntem. E aí eu deixo a frase para vocês que nenhum de nós é tão bom quanto todos nós juntos. Até a próxima aula!